Vamos, vamos para a palavra, né? Nada melhor do que a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. 7 até o 13. Diz assim: mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desse alimento. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Amém? Tá? Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Né? Então, nós não vamos perder nada se comermos, também não vamos ganhar nada se comermos desse alimento. Tá certo? Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos da fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos do templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Amém? Boa noite, missionário de Leusa. Deus abençoe a vida da irmã. Pessoal, vamos lá. Nós estamos falando agora da terceira sessão de 1 Coríntios capítulo 8. Terceira sessão. O problema da consciência cristã. Vamos ver as aplicações práticas. Amém? Todos esses versículos que eu acabei de ler, em 1 Coríntios 8, 7 a 13, eu gostaria que você assinalasse lá, amém? Assinala a palavra consciência e presta atenção nessa palavra, tá? Presta atenção no que eu vou tratar aqui agora sobre a consciência cristã. Paulo trata agora de um sério problema da vida cristã. O problema da consciência. Você sabe o que é a consciência? Amém? O que é a nossa consciência? A nossa consciência é um tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Pela consciência, temos uma noção do que é certo e errado. Amém? Immanuel Kant, filósofo alemão, dizia que duas coisas o encantavam: o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. Deus colocou essa lei moral dentro de nós. Há uma lei que rege, amém, dentro de nós. É a lei moral. A lei moral. É a lei de Deus. Deus fez o homem com essa lei. Tá certo? Vamos lá. Romanos 2, versículo 14 e 15. Romanos 2, versículo 14 e 15. Vamos ver o que trata Romanos 2, versículo 14 e 15. Diz assim: Romanos 2, 14 e 15. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham a lei, eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem,
também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Amém? Aleluia. Aqui em Romanos 2, do 14 ao 16, Paulo está falando a respeito dessa lei moral que está dentro do homem, né? Dentro do ser humano. Os gentios tinham essa lei, mesmo antes de se converter. Todo ser humano tem essa lei dentro de si. O ser humano bem sabe o que é certo e o que é errado. Amém? Mas, infelizmente, a força do pecado, a lei do pecado, às vezes é mais forte. E a pessoa acaba entrando pelo caminho da lei do pecado. Esse tribunal da consciência nos defende e nos acusa. Quando você faz uma coisa errada, acende-se uma luz vermelha dentro de você. Uma sirene toca e o alarme dispara. E é a consciência que o próprio Deus colocou em você trabalhando. Amém? Você já percebeu essa lei moral dentro de você? Você já sentiu, amém, disparar esse alarme? Amém? Essa luz vermelha se acender dentro de você? É quando você percebe que você errou, quando você percebe que você ultrapassou o limite, né? Tá? Então a lei dispara um sinal. E você começa a ficar um pouco com a consciência pesada, porque você sabe que atravessou um sinal que não poderia ter atravessado. Tá certo? A consciência é o tribunal interno onde as nossas ações são julgadas, aprovadas ou condenadas. Vou repetir. A consciência é o tribunal interno onde as nossas ações são julgadas, aprovadas ou condenadas. A consciência não é a lei. Ela produz um testemunho diante da lei de Deus. A consciência depende do conhecimento. Amém? A consciência depende do conhecimento. Quanto mais conhecemos a Deus e sua palavra, tanto mais forte é a nossa consciência. Certo puritano imagina a consciência como um tribunal no conselho do coração humano. Na sua imaginação, a consciência assume o papel de cada integrante do drama do tribunal. E o arquivista grava com detalhes exatos tudo o que foi feito. Jeremias 17, versículo 1. Vamos ver aqui, Jeremias 17, versículo 1. O que diz aqui em Jeremias? Jeremias 17, versículo 1. Jeremias 17, versículo 1. Diz assim. Aqui, ó. O Senhor disse, o Senhor Deus disse, povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado como uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Amém? O seu pecado está escrito como ferro profundo, está gravado como uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Amém? Jeremias já falava a respeito da questão do alarme do pecado, né? O pecado vem e ele escreve na tábua do coração, amém? Quando a pessoa pratica uma coisa errada. O arquivista grava com detalhes exatos tudo o que foi feito, amém?
o acusador que apresenta uma denúncia contra o culpado e o defensor que apoia o inocente, conforme nós vemos lá em Romanos 2,15. Romanos 2,15. Ela também atua como uma testemunha contra ou a favor. E o juiz que condena ou absolve. 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21. 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim, ó, versículo 20. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior. Maior do que o nosso coração. E conhece tudo. Veja bem, ó. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Amém? Se a nossa consciência está limpa, então nós temos coragem na presença de Deus. Mas se não estiver limpa, amém, ela está nos condenando, tá? Nós estamos debaixo do juízo. Esse é o versículo 20 e o versículo 21, amém? Versículo 20 e 21 de 1 a João. O carrasco que castiga o culpado, com tristeza quando a culpa é descoberta. 1 Samuel 24, 5. 1 Samuel 24, 5. Diz assim. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Amém? Ele se sentiu em pecado, a consciência começou a acusá-lo, porque ele mexeu com uma autoridade espiritual. Ele não poderia ter mexido com uma autoridade espiritual. Tá certo? Tá? Então ele ficou com a culpa descoberta. Tá? Vamos lá. Paulo diz que alguns crentes de Corinto tinham um problema de consciência fraca. John Mark Arthur Jr. corretamente afirma que a consciência fraca é hipersensível, exageradamente ativa quanto às questões que não são pecado. Amém? E como tem gente hipersensível, né? Exageradamente ativa. Qualquer coisa para ele é pecado. Amém? Qualquer coisa já mexe com a cabeça dele. Né? Não tem uma consistência espiritual. Falta de conhecimento espiritual deixa a pessoa sem consistência, sem firmeza, sem raiz. Né? E qualquer coisinha, qualquer falha, qualquer erro, já fica com a consciência pesada. Já acha que Deus não aceita mais, que Deus não perdoa. Né? Eu conheço muita gente assim. Uma consciência muito fraca, muito fraquinha. Né? 1 Coríntios, vamos lá, diz assim: essa consciência é chamada de fraca nas Escrituras, porque ela se ressente muito facilmente. Uma consciência fraca tende a se afligir por coisas que não trariam culpa para cristãos maduros, que conhecem a verdade de Deus. Amém? Quando o crente ele é um cristão maduro, quando ele tem conhecimento, tem raiz, tem firmeza, amém? Ele consegue facilmente lidar com situações que o fraco não consegue. Né? A pessoa, quando não tem muita consistência espiritual, não tem muito conhecimento bíblico, ela se torna muito imatura. E na imaturidade dela, ela acha que qualquer coisa é pecado. Amém? Ela já se sente acusada, já se sente uma pessoa totalmente em pecado. Tá? Isso é imaturidade, isso falta consistência
nessa vida. Tá certo? Tá? Olha, se realmente for pecado o que a pessoa cometeu, amém? Procura a pessoa que você pecou, ou procura o próprio pastor, amém? Acerta isso, tá? Aí tudo bem, se é pecado realmente que você cometeu. Mas tem coisas que você está até em dúvida que é pecado. Você tem até dúvida se aquilo é certo, se aquilo é errado, e você já fica com a consciência pesada, né? Isso aí é falta de consistência espiritual, falta de maturidade espiritual. As pessoas têm que crescer mais, têm que se desenvolver mais espiritualmente. Não é verdade? Vamos lá. Uma consciência fraca tende a se afligir por coisas que não trariam culpa para cristãos maduros que conheçam a verdade de Deus. Uma consciência fraca é o resultado de uma fé imatura ou frágil. Ele usa 3 vezes a questão da consciência fraca. No versículo 7, no versículo 10 e no versículo 12 do capítulo 8. Amém? Ele usa 3 vezes. E você vai lá e você grifa. Lê o versículo 7, lê o versículo 10 e lê o versículo 12. Está escrito lá. Consciência destes por ser fraca. Consciência do que é fraca. Amém? E consciência fraca. Golpeando-lhes a consciência fraca. Amém? Tá? Procura aí no versículo 7, 10 e 12 de 1 Coríntios 8 e grifa aí a palavra consciência fraca. Amém? E procura entender o que Paulo está falando aí acerca do que, tá? Porque esses irmãos tinham consciência fraca. Qual era a causa da consciência fraca deles? Talvez por serem ainda neófitos na fé, ou seja, novos convertidos, amém? Se é novo convertido é até justificável, né? O problema é quando acontece com o crente já marmanjo na igreja, né? Com vários anos dentro da igreja, amém? Ainda tem uma consciência muito fraca. Não tinham ainda o doutrinamento necessário para saber que o ídolo era nada. Ainda não tinham o conhecimento necessário. Novo convertido, ele ainda muito limitado, né? Ele ainda até justificável, né? Tá? Mas marmanjo já não, né? Crente de 3, 4, 5 anos dentro da igreja, com consciência fraca ainda. Talvez eram ainda bebês ou imaturos espiritualmente por não usar os recursos da graça de Deus. Paulo já havia identificado e denunciado esse problema. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 3. Vamos lá. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, diz assim: Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer, com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Amém? Paulo já havia identificado a meninice de alguns irmãos dentro da igreja de Corinto. Gente de consciência fraca. Amém? Gente de consciência fraca. Vamos lá. Vamos continuar. Os crentes ainda estavam tomando leite, vivendo nos rudimentos da fé, quando deveriam ter amadurecido para comer carne e alimento sólido. Eles tinham tempo de vida cristã, mas não tinham maturidade cristã. Às vezes a pessoa está 20, 30 anos dentro da igreja e age como um bebê na fé ainda,
age como nenê, se escandaliza por qualquer coisa. Amém? Falta maturidade. Precisa amadurecer, né? Esse crente precisa amadurecer. Esse crente que se escandaliza com tudo, vê pecado em tudo, precisa amadurecer, precisa crescer. Amém? Precisa adquirir um conhecimento consistente, firme. Amém? Para poder crescer e amadurecer e ter uma consciência forte, né? É possível isso acontecer. É possível ter dentro da igreja uma pessoa com vários anos de convertida e ainda ser um bebê espiritualmente. E é possível e muito. Vejo muito isso. É possível que haja na igreja um crente que tenha frequentado milhares de aulas da escola bíblica dominical e ouvido milhares de sermões, mas ainda seja um bebê na fé. Há pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca deixam de ser crianças, precisando de leite. Nunca cresce, nunca amadurece. Amém? Eu conheço irmãos que vê pecado em tudo e o camarada está 50 anos dentro da igreja. 50, 60 anos, vê pecado em tudo. Amém? Vive confessando pecado que uma pessoa que tem uma consciência forte passa tranquilo por aqui, que nem por aquilo e nem percebe que errou, né? Porque na verdade não errou. São coisas que, amém, é a tua decisão, são coisas que fazem parte do teu dia a dia. Mas a consciência é tão fraca que a pessoa acredita que errou, né? A pessoa acredita que errou. Vamos lá. Nunca crescem, nunca amadurecem. Estão sempre nos primeiros rudimentos da fé. Por isso, sempre vão ter uma consciência fraca. Qualquer coisinha as escandaliza. Paulo diz que alguns cristãos têm consciência fraca, porque são novos na fé, ou porque não cresceram espiritualmente, ou porque têm medo da liberdade. Amém? Tem gente que põe um jugo em cima de si, porque tem medo da liberdade. Ele não consegue, ele não aguenta vencer o pecado, ele não consegue vencer o pecado, então ele tem que se segurar em qualquer coisa, né? Ele acaba se segurando nos costumes, amém? Nos costumes, porque ele não consegue criar maturidade suficiente, amém, para viver de uma forma livre. Tem medo da liberdade. A consciência de um cristão fraco é facilmente contaminada, que está no versículo 7 de 1 Coríntios 8, tá? Golpeada, está no versículo 12 de 1 Coríntios 8, e escandalizada, versículo 12 e 13 de 1 Coríntios 8. Amém? Então amém, a consciência de um cristão fraco é facilmente contaminada, golpeada e escandalizada. Por isso, Paulo chama a atenção não para o crente fraco, mas para o crente forte. O crente forte precisa ter cuidado com suas atitudes para não escandalizar os crentes fracos. Amém? E às vezes, você que tem uma consciência forte, muitas das vezes você tem que viver por você e pela pessoa de consciência fraca. Amém? Isso que é difícil. Você tem que viver para você e por ela, né? Porque se ela se escandalizar com você e você está fazendo aquilo de propósito, amém? Você pode cair debaixo do juízo, no juízo de Deus, tá? Porque você não está amando o teu irmão, tá entendendo? Então você tem que aprender a respeitar a fraqueza do teu irmão. É a recomendação apostólica aqui, tá certo? Vamos lá. O crente maduro, que tem conhecimento e é regido pelo amor, precisa ajudar o crente fraco. E o crente maduro, que tem de cuidar do crente fraco para ele não naufragar. Vou repetir. É o crente maduro que tem de cuidar do crente fraco para ele não naufragar. Assim, Paulo disse que nenhum cristão tem liberdade de assegurar os seus direitos, se isso significar danos a outras pessoas. Paulo
agora mostra o que pode e o que não pode na liberdade cristã. Ele cria 3 circunstâncias, amém? Tá? Fazendo as devidas aplicações práticas, amém? Ele cria três circunstâncias. E eu já vou ler essas 3. Espera um pouquinho só, deixa eu só molhar aqui a goela. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, presbítero Rogério, minha irmã Rosa, Patrícia Farias. Boa noite na paz de Cristo aí aos meus irmãos. Vamos lá. Primeira circunstância. Quando comer e quando não comer. O crente pode comer carne, e carne sacrificada ao ídolo, no templo do ídolo. O crente pode comer carne sacrificada ao ídolo, no templo do ídolo? Paulo diz que não. Comer carne sacrificada ao ídolo não é o problema. Você não tem a obrigação de fazer uma investigação da procedência de tudo aquilo que compra no supermercado. É uma tolice o crente ficar perturbado com isso. Isso é consciência fraca. Isso é imaturidade espiritual. Porém, Paulo diz o seguinte: olha, meus irmãos, o fato de vocês irem ao templo pagão, e ir longe demais, tá? Ou seja, diante de um ídolo pagão, numa festa pagã, e comer carne sabidamente sacrificada ao ídolo, é ir longe demais. Quer dizer, se você sabe que aquela carne que está sendo oferecida ali é ao ídolo, então você foi longe demais, amém? Na tua liberdade, tá? Então você tem que tomar cuidado. Vamos lá. Diz mais: abstenham-se disso. Comer carne no templo do ídolo é ir longe demais. Esse é um uso abusivo da liberdade cristã. Contudo, por que você deve se abster? Paulo diz que o ídolo é nada neste mundo. Amém? Mas por que você tem que se abster? Por que você não pode comer? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 10, versículo 19 até o versículo 22. 1 Coríntios 10, versículo 19 até o versículo 22. Primeiro Coríntios 10, 19. O que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Está aqui, um dos problemas está aqui. Amém? Na verdade, para quem é oferecido aquele sacrifício ao ídolo, amém? No templo deles. Quem é que recebe aquele sacrifício? Quem é que recebe? Tá? A Bíblia diz que o ídolo é o alimento que é oferecido a ele. Tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que, versículo 20, é que aquilo que é sacrificado dos altares pagãos é oferecido aos demônios. É oferecido aos demônios e não a Deus. Tá? Agora já mudou, né? Amém? Se você vai no templo do ídolo e você sabe que aquela carne está sendo oferecida lá é em sacrifício ao ídolo, na verdade quem está recebendo aquela adoração não é o pau, ou a madeira, ou a pedra.
quem está recebendo é o espírito que está por trás daquilo. A Bíblia chama de demônios, tá? E Paulo diz, e eu não quero que vocês tomem parte nas coisas do demônio. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Amém? É uma questão espiritual, tá? É uma questão espiritual, tá certo? Isso pode ser tratado como adultério espiritual. É quando você, amém, assume um Deus, amém, além do Deus que você serve. Se você tem mais de uma mulher, você o que é? Adúltero. Assim Deus trata você como adúltero espiritual quando você come uma carne sacrificada ao ídolo, você sabendo da situação. Amém? Você tendo conhecimento disso. Você consciente. Não é a pessoa inconsciente que vai ter esse problema. Terá? Tá certo? Vamos lá. E nós vemos aqui, interessante, né? Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que eles? Amém? Se nós colocarmos o ídolo no lugar de Deus, Deus vai se sentir muito aborrecido. E você pode ter certeza que ele vai nos disciplinar. Tá? Se nós sacrificar o ídolo, sabendo que nós estamos sacrificando ao ídolo, então fique bem entendido isso. Quem sacrifica ao ídolo está oferecendo ao diabo a sua oferta e o seu oferecimento. Tá? Paulo diz que embora o ídolo não seja nada, uma vez que não tem vida em si mesmo, e é feito de barro, gesso, pedra, ouro, madeira, o que está por trás desses ídolos são demônios. Embora o ídolo seja material, o que está por trás dele é espiritual. Comer carne, um ato amoral, se torna imoral quando é feito num templo de ídolo. Tá? Dependendo da situação, o mesmo ato pode ter conotações diferentes. Comer carne é amoral, mas comer carne consagrada ao ídolo, no templo do ídolo, se torna imoral. Se o cristão participa de uma festa na presença do ídolo, mesmo sabendo que o ídolo é nada no mundo, ele atravessou a linha que separa uma ação moral. Comer carne e de um pecado, idolatria. Amém? Eu vou repetir. Se o cristão participa de uma festa na presença do ídolo, mesmo sabendo que o ídolo é nada no mundo, ele atravessou a linha que separa uma ação moral. Comer carne de um pecado, idolatria. Amém? Cuidado para não atravessar as linhas. Amém? Peça para o Espírito Santo fazer você enxergar as linhas que delimitem os teus caminhos, o teu terreno, a tua vida. Tá? Deus tem colocado, amém, um círculo em volta de você, para que você não ultrapasse essa linha. Se você ultrapassar essa linha, você vai ter sérios problemas, tá? Sérios problemas. Comer carne, pode? Pode. Amém? Desde que você não saiba que aquilo ali foi oferecido para o ídolo. A partir do momento que você sabe que aquilo foi oferecido para o ídolo e você comer, amém? Deus vai te disciplinar. Tá? Você vai passar pelo corretivo de Deus. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Embora o ídolo seja nada, mas quem está atrás dele são demônios. Embora o ídolo seja nada, mas quem está atrás dele são demônios.
O envolvimento com a idolatria é o envolvimento com demônios. Por isso, comer carne sacrificada aos ídolos, uma coisa amoral para Paulo. Por isso, comer carne, amém, sacrificada aos ídolos, é uma coisa amoral para Paulo. Se torna imoral se for no templo pagão, se for consagrado aos ídolos. Esse princípio vale para os fracos e para os fortes. Imaginemos que um crente em Coríntio fosse convidado à casa de um incrédulo para uma festa. Paulo diz que o crente pode ir à festa na casa de um amigo pagão. Jesus entrou na casa de publicanos e pecadores, e isso escandalizou os fariseus. Jesus até bebeu vinho, e os críticos de plantão o chamavam de beberrão. Os mais radicais legalistas chegaram a pensar que Jesus blasfemava, e até estava endemoniado. Paulo diz que nós não devemos cortar os nossos vínculos com as pessoas não cristãs. Temos que ter amigos fora da igreja também. Como vamos influenciar as pessoas se não nos relacionarmos com elas? Como vamos evangelizá-las se não encontrarmos com ela? Precisamos ser luz para aqueles que ainda não conhecem a luz. Não podemos ser sal apenas dentro do saleiro. Por isso Paulo diz que os crentes podiam ir às festas dos amigos não crentes e comer de tudo que fosse colocado na mesa, sem ficar fazendo interrogatório acerca da procedência da carne. Porém, se o anfitrião que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, o crente deveria se abster-se de comer para não ser conivente com a idolatria. Amém? Então, se você vai numa festa de uma pessoa que não é crente, tá? Ele professa uma religião afro, que é muito comum aqui no Brasil, tá? Você vai lá e aquela pessoa, seu amigo, seu parceiro, ele é um frequentador da religião afro, tá? E aí ele resolve oferecer frango, tá? Frango para vocês comerem. Você vai ficar perguntando para ele de onde vem esse frango? Não, você não vai perguntar para ele, tá? Mas se você ficar sabendo que aquele frango foi oferecido a um ídolo, você não vai comer, amém? Você não vai comer porque aí você estará pecando, tá? Então quando você descobre, quando você sabe que aquilo foi oferecido para o ídolo, aí você já tem que botar um limite. Desse limite você não pode passar, tá? Então aprenda a lidar com os limites da vida, amém? Vamos lá. Os mais radicais e legalistas chegaram a pensar que Jesus blasfemava e até estava endemoniado. Paulo diz que nós não devemos cortar os nossos vínculos com as pessoas não cristãs. Temos de ter amigos fora da igreja também. Como vamos influenciar as pessoas se não nos relacionarmos com elas? Como vamos evangelizá-las se não encontrarmos com elas? Precisamos ser luz para aqueles que ainda não conhecem a luz. Não podemos ser sal apenas dentro do saleiro. Por isso, Paulo diz que os crentes podiam ir às festas dos amigos não crentes e comer de tudo que fosse colocado na mesa, sem ficar fazendo interrogatório acerca da procedência da carne. Porém, se o anfitrião o informasse que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, o crente deveria se abster de comer, para não ser conivente com a idolatria. Comer carne era moral, mas a partir do momento que o crente tomava conhecimento que a carne estava consagrada ao ídolo, o que era amoral se tornava imoral. Lembra-se de Daniel na Babilônia. Ele não era vegetariano, mas resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias da mesa do rei.
Por que ele não quis comer as iguarias da mesa do rei? Porque essas iguarias eram oferecidas aos ídolos. Então, essa deve ser a postura do cristão. Se eu sei, eu não como. Amém? Vamos ler 2 versículos bíblicos. Deuteronômio 32, versículo 15 a 17. Deuteronômio 32, versículo 15 a 17. Diz assim: Deuteronômio 32, do 15 ao 17. Diz assim: ó, 32 do 15 ao 17. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios. Olha aqui, ó, versículo 17. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos que não havia adorado antes. Novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Amém? Eles haviam pecado contra Deus. Eles adoraram ídolos, tá? Automaticamente estavam oferecendo sacrifício aos demônios. Amém? Moisés reconheceu esse problema, tá? O envolvimento com idolatria é um envolvimento com demônios. Todo o idólatra está debaixo da influência de Satanás. Está debaixo da influência de demônios. Essa que é a verdade. Daniel, pessoal. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Diz assim: Daniel resolveu que não ia ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Amém? Tá? E Daniel não comeu a comida que vinha da mesa do rei. Tá certo? Ele não quis se contaminar. Tá, vou fazer um resumo aqui do que eu acabei de falar. Amém? Em primeiro lugar, posso comer carne? Posso. Amém? Posso ir em ambiente onde tem essas festas de ídolos? Não. Tá? Não. Eu posso ir na casa de um amigo meu que é idólatra? Pode. E se ele oferecer carne e não me avisar que a carne é oferecida a ídolo, ele apenas oferecia carne e eu vou e como inocente, eu estou errado? Não. E se ele falar que essa carne foi oferecida aos ídolos? Não come. Tá? Não come. Tá certo? Por amor a quem? Por amor aos fracos na fé. Tá? E por amor a Deus também. Porque se você comer qualquer coisa oferecida aos ídolos, você está sacrificando aos demônios. Você está sendo condizente com os demônios. Tá?
Você acaba de abrir uma brecha para os demônios entrar na tua vida. Você dá legalidade para Satanás. Tá? Então, aqui a gente chega a uma seguinte conclusão, principalmente a respeito daquela conversa que nós estávamos tendo no domingo em Cubatão. Tá? Então, na verdade, o crente tem que evitar ir em festa, amém, onde está sendo sacrificado aos ídolos. No templo dos ídolos, o crente precisa evitar de ir nessas festas. Quando for convidado, com muita educação, chega e diz, não posso ir, amém, sei lá, vai e você cria uma viagem, não vai mentir também, né, que aí você erra 2 vezes, tá? Mas fala, criar uma viagem, não sei se é bom. Fala que não vai dar para ir, ponto, acabou, eu tenho um compromisso sério, amém? Ficar na sala em casa vendo a televisão para você se torna um compromisso sério nessa hora, amém? Tá? Então, com educação, não acuse, não condene a pessoa, simplesmente não vá, simplesmente evite esse ambiente, amém? Para que você não seja tentado a comer coisas sacrificadas ao ídolo. Tá certo? Eu vou parar por aqui, pessoal.